dia. Só para eu saber aqui, enquanto ele coloca os slides, para eu conhecer um pouco melhor a audiência. Segundo eu entendi, tem pessoas aqui que trabalham no centro de computação, é isso? Se alguém puder levantar a mão. E em outros setores, eu sei que tem o pessoal da elétrica, o Nelson que eu conheço, DGRH, encontrei uma antiga amiga minha, fiquei muito feliz. Biologia, eu ouvi? Joia. PRG, bacana. PRP, certo. Ok, obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite para estar participando do evento. Fiquei realmente muito feliz, porque eu tenho uma relação afetiva, principalmente com o centro de computação. Meu pai, há muitos e muitos anos atrás, ele foi trabalhar no centro de computação, eu ainda era menina, né? E o motivo de hoje eu estar aqui um pouco é por causa de uma visita que ele fez comigo ao centro de computação, uma sala que eu tenho na memória até hoje a imagem. Aí, se você me perguntar onde que era, eu tenho certeza que não era nesse prédio onde fica o centro de computação. Eu acho que era um galpão. Aí dizem que antigamente o centro de computação era no IC, no galpão do IC. E tinha uma série de workstations da Sun, e foi a primeira vez que eu vi uma sala cheia de computadores. Na época, a gente ainda tinha aqueles IBM PCs em casa, da tela verde e tal, né? E aqui na Unicamp já era tudo colorido, aqueles monitores grandões e tal. Eu achava aquilo lá o suprassumo da tecnologia, né? E eu lembro que tinha um barbudão que um dia sentou lá comigo e ele era super quietão. E meu pai meio que me deixou, Paula, fica aqui, do lado dele. Ele não conversou comigo o tempo todo, mas eu só fiquei olhando o que ele estava fazendo. E, enfim, tem várias associações afetivas a essa história, porque meio que isso foi me direcionando para essa área de computação, né? Assim, foi uma das primeiras experiências que eu tive, que eu achei aquilo lá muito legal. E eu lembro que eu fiquei perguntando para ele, mas por que o seu é diferente do meu em casa? Unix. Eu não fazia ideia do que era Unix. E fui para casa, perguntei para o meu pai, etc. E depois, quando eu estava na faculdade, eu falei, vou instalar Unix na minha máquina. E me arrependi eternamente, porque a tela ficava girando sem parar. Eu não conseguia instalar. Enfim, coisas assim. Então, fiquei muito feliz com o convite. Tenho recebido nas minhas disciplinas também funcionários aqui da área de computação da Unicamp, como alunos. E eu não sei se eu entendi direito o slide que o professor Paulo apresentou, da questão, segundo eu entendi no slide, ele foi dito pela consultoria que vocês são caros, é isso? Eu queria dizer, eu queria ter podido falar assim, são caros, mas são muito bons também. São muito bem selecionados, então assim, eu afirmo isso com... Eu tenho alguns de vocês na sala de aula e vocês são muito bons, assim, né? Eu falo isso sem receio nenhum de estar errando. Lógico que no funcionalismo público sempre tem as exceções que acabam virando anedotas para generalizações, né? A gente tem que trabalhar muito duro contra isso, certo? Minha opinião. Bom, então eu vou falar um pouquinho hoje para vocês de computação afetiva. É um assunto que eu sou muito apaixonada. A gente tem até as 14h para falar. Então, alguém, por favor, controla o meu horário, porque eu gosto de ficar andando e eu falando com as mãos, e eu não vou esquecer de olhar para o relógio. Então, quando der aí, faltar uns 10 minutos para o meu tempo, alguém faz um sinal e eu tento ir mais rápido. Eu tentei fazer a palestra de hoje um assunto não muito acadêmico, mas também não queria deixar ela muito rasa. Então, eu vou tentar trazer algumas informações um pouco mais técnicas para vocês. Fiquei me perguntando, ao preparar a palestra ao longo dessa madrugada, o que vocês poderiam aplicar no dia a dia. Eu não tenho essa resposta muito bem formada. Eu acho que vocês, diante dos problemas que vocês enfrentam, talvez consigam tirar algum conceito
ou alguma técnica que possa ser utilizada de inspiração, né? Mas se vocês tiverem oportunidade, depois vocês me dão um feedback, até mesmo para eu conseguir falar melhor com esse público. E se vocês quiserem me convidar para outros eventos como esse, fiquem à vontade, eu arranjo assunto diferente para falar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu falar rapidamente como que eu cheguei até esse tema de pesquisa, né? Eu me formei aqui em Engenharia Elétrica na Unicamp, fui para a indústria, e lá pelas tantas, depois de uma vida errante aí, eu decidi voltar a estudar porque eu estava morrendo de saudade, e caí nessa área de processamento digital de imagens e computação gráfica. E a gente tinha uma grande motivação, a gente, eu digo eu, meu orientador, professor José Mário de Martino, que vai estar aqui à tarde, né? Que é o de desenvolver assistentes virtuais. E lá, quando eu fui fazer o meu mestrado, quando eu falava de assistentes virtuais, eu não sei o que passava muito pela cabeça das pessoas, mas as pessoas não tinham uma ideia muito palpável de que era um assistente virtual, né? E eu ficava contando a historinha, que o nosso sonho era que um dia a gente acordasse de manhã e fosse para a nossa geladeira, e lá na geladeira ia ter, por exemplo, uma face que você poderia customizar do jeito que você queria. Para mim ia ser o Brad Pitt. Apesar que o Brad Pitt está meio caindo agora, precisa escolher um novo sex symbol aí. O Thor, talvez, vai. Elas fizeram assim, né? E ia falar, bom dia, Paula, tudo bem? Olha, não esquece, posso colocar no seu celular, na lista de compras, leite, porque eu vi que está faltando leite na sua geladeira. Ah, sim, Thor, por favor, coloque, né? Aí eu vou, tomo banho, etc, etc. E estou saindo pela porta, vai aparecer ele de novo na porta. Nossa, como você ficou bonita com essa roupa, Paula. Mas olha, não esquece de levar o guarda-chuva, porque a previsão de tempo hoje é de chuva no final da tarde. Então era o exemplozinho que eu dava. Mas, de lá para cá, as coisas evoluíram muito rápido, e hoje, quando eu falo de assistentes virtuais, eu acho que vocês já conseguem ter uma ideia. É aqui o apontador? Será que eu tenho um apontador aqui? Atrás? Esse aqui, né? Acho que não está funcionando. Vocês já conseguem pensar em alguns assistentes virtuais, certo? Então, tem o Amazon Alexa, que não é comum aqui. Alguém tem algum assistente virtual desses de caseiros, assim? Em casa ainda não, né? Estados Unidos e Canadá já são muitas unidades vendidas, certo? Então, é o bichinho que fica lá. Acho que talvez alguns de vocês já estejam usando no celular. Nos últimos 3, 4 anos, melhorou muito o reconhecimento de voz, principalmente no português do Brasil. Não sei se vocês têm acompanhado a velocidade com que essas coisas têm evoluído, certo? Então, hoje eu estou usando pra caramba, assim, já ficou útil, porque até pouco tempo atrás, você tinha uma internet um pouco ruim e o reconhecedor de voz era meio ruim também, você acabava não usando porque ele errava muito, ficava chato a brincadeira. Usava 1, 2 vezes, legalzinho e nunca mais. Agora já não, agora já está ficando útil, né? Agora eu estou no carro, Google, ligue para minha filha. Ele liga para minha filha. Google, me leve para casa. Ele está lá, o GPS ligado, etc, etc. Né? A gente tem coisas de empresas já mesmo, né? Que tem com os assistentes virtuais, aí, inclusive com o corpo. Tem a Cortana no Windows, né? Que ela tenta ser uma assistente virtual. E tem algumas coisas que eles emulam assistentes virtuais, mas eles não são muito automatizados. Eles ainda são meio feitos na mão, né? É o caso da Magazine Luiza. Mas eles têm trabalhado muito nela. Então, a Magazine Luiza ela tem uma personalidade. A Lu, né, do Magazine Luiza, a assistente virtual, ela tem já uma personalidade, ela tem toda uma narrativa por trás. Enfim, hoje em dia está ficando mais fácil dar exemplos de assistentes virtuais. Ainda que eles ainda não tenham um corpo, né, uma face muito clara.
E qual que era a nossa grande motivação? É porque, assim, de um lado a gente tem os usuários, que tanto podem ser pessoas como nós, familiarizadas com a tecnologia, a gente não tem grandes dificuldades em acessar um computador, um celular, etc. Mas a gente pode pensar também em usuários que são analfabetos, ou que ainda não têm grande desenvoltura com a tecnologia. E aqui eu coloco o exemplo de uma criança, mas a gente nunca pode esquecer que no Brasil existem muitos adultos que caem nessa categoria de analfabetos e pouco familiarizados com a tecnologia. Pessoas de mais idade que começam a ter restrições, aí no caso, não é, talvez de não saber acessar a tecnologia, mas às vezes é de visão, de audição, algum outro tipo de restrição. E casos mais severos, onde existem desabilidades mesmo, que as interfaces existentes, que seriam teclado, mouse, ou todas as possibilidades de interfaces hardware que a gente tem a oferecer para eles acessarem a informação, acabam impondo algum tipo de obstáculo, certo? Então, uma das motivações da gente trabalhar com assistentes virtuais é que a gente imagina que a gente poderia exercitar uma comunicação mais natural, mais intuitiva, certo? Ele não precisa ficar se preocupando em como ele vai acessar o site do banco. Ele poderia usar uma comunicação mais próxima do que da comunicação face a face, que a gente é treinado desde o nascimento, certo? Lógico que a gente não imagina que isso vai ser uma panaceia para todos os tipos de problemas, mas é nessa direção que a gente vinha trabalhando, nesses assistentes virtuais ou nesse tipo de interface, como um facilitador para o acesso à informação para qualquer tipo de público, ok? Qualquer tipo de usuário. E aí, então, eu fui trabalhar especificamente com animação facial, e nesse trabalho de mestrado, a gente focou em tentar, a partir de imagens, gerar uma animação a partir do texto, que reproduzisse muito bem os movimentos articulatórios da fala, né? Eu não sei se vai sair o áudio aqui. Eu tinha visto que não estava saindo o áudio. Mas isso é uma animação, certo? Então, isso não foi um vídeo gravado, é uma animação, e vocês podem ser sinceros comigo, o resultado é tosco, tá? A gente percebe, vou tocar aqui mais uma vez, vocês devem ter percebido que, na verdade, que o que está se movimentando é só a boca, né? Ela não pisca, ela não mexe o rosto, etc. Com o áudio ficaria um pouco melhor de ver, porque o que a gente focou sempre foi na sincronia absoluta dos fonemas com os movimentos articulatórios da fala. Então, esse foi o resultado do trabalho de mestrado. E aí rolou aquela coisa assim de falar, não, olha, ok, conseguimos avançar nessa direção, mas está longe de ser um assistente virtual razoável, porque ele pode articular corretamente, mas não está expressando nada, não tem elementos da comunicação não verbal, que são extremamente importantes para a comunicação entre os humanos, né? Então, deixa eu... E o que a gente queria alcançar lá na frente era algo nessa linha, né? A gente, de um lado, ter os usuários e sensores que vão estar lá olhando para o ambiente e tirando informações do ambiente. Toda essa gama de informações entra num sistema inteligente. Esse sistema inteligente, ele computaria qual a melhor resposta, mas não só a melhor resposta, mas também como entregar esta resposta, com que elementos de comunicação não verbal entregar essa resposta, que resposta emocional, certo? E colocar isso como parâmetros da animação. E aí, opa, estou apertando errado aqui, veio a questão de como modelar emoções, como que a gente modela isso na face, né? E aí eu fui lá, dei um Google, beleza, eu estou preocupada com animação facial, como se modela emoções na computação? E aí é que o poço foi ficando fundo, né? Porque 90% das soluções que a gente vai encontrar para a computação
e que tentam modelar emoções, você vai acabar esbarrando nesse modelo que... Alguém sabe qual que é o nome desse modelo? Alguém já esbarrou nisso? Tem um nome isso aqui. Rodolfo não pode, porque já fez a disciplina. É o chamado modelo de Ekman. Ekman é o primeiro autor, é uma injustiça que chame modelo de Ekman, porque o Friesen trabalhou muito nesse trabalho, e ele continuou mais até do que no Ekman, mas o modelo é conhecido como modelo de Ekman, ou modelo das Big Six emoções básicas, certo? Seria raiva, felicidade, nojo, tristeza, medo e surpresa, né? E por que eu falei que o buraco foi ficando fundo, né? Porque, assim, esse modelo ele é usado na computação nas mais diversas aplicações diferentes. Ele acabou virando um canivete suíço de modelo de emoções, tá? Só que, de cara, para mim, eu já sentia que aquilo não ia funcionar. Por quê? Eita, estou errando toda hora aqui o page down. Porque eu estava querendo algo que, por exemplo, pudesse ser colocado, por exemplo, num totem de aeroporto. E a assistente virtual vai falar se o voo foi cancelado. Certo? Uma notícia desagradável. A pessoa que atende é a pessoa que é a cara da companhia aérea. E, coitada das aeromoças reais, que talvez tenham que ficar dando essa resposta para 100 passageiros, certo? E, no final do dia, ela já deve estar estressada, cansada, já ouviu um monte de desaforo, etc. Mas ela tem que continuar educada, né? Essa seria a vantagem do assistente virtual. Mas, lá no modelo de Ekman, assim, eu não consigo encontrar uma emoção adequada. Porque eu vou usar qual daquelas lá? Vou usar de raiva? Ou vou usar a de tristeza? Seu voo foi cancelado, né? Nenhuma dessas é cancelada, porque elas são muito nenhuma dessas são adequadas, porque elas são arquétipas, né? Assim, não são emoções que, se a gente for pensa no seu cotidiano aí, quantas vezes você dialoga com raiva, quantas vezes você dialoga com expressão de surpresa, quantas vezes você dialoga, né? Elas ocorrem, mas elas ocorrem com baixa frequência, né? Assim espero. Então, falei, pera lá, isso aqui não está legal, deixa eu continuar pesquisando um pouco mais sobre emoções. O que existe sobre emoções, né? E aí, foi realmente uma jornada aí que se iniciou, porque eu tive que começar a mergulhar na literatura de emoções para tentar entender como que se adaptava isso para o mundo da computação. Tá? Lógico que o modelo de Ekman não era o único, eu vou comentar de outros aqui, mas eu tive que começar a entender um pouco mais, afinal de contas, o que era emoção e quais eram os aspectos envolvidos, etc. Nessa aventura, eu acabei tendo que ler muita coisa de autismo, porque era uma coisa que eu não sabia na época. Alguém tem aqui familiar, parente, filho com autismo? Não? Tá. Os autistas, eles, um dos traços característicos deles é realmente uma dificuldade no processamento da informação de emoção. Tá? Então, existe, por exemplo, o relato frequente, é bem importante a gente falar que o autismo ele é um espectro, né? A gente se refere como espectro autista, então tem desde o mais grave, que não se comunica de maneira nenhuma e que tem que viver realmente isolado, porque qualquer estímulo é muito grave para ele é muito sensível, até a síndrome de Asperger, que é o autismo de maior nível de funcionamento, que eles falam, que seria o Sheldon, do Big Bang Theory, ele tem Asperger, né? Então, uma pessoa que ela se relaciona, ela socializa, mas ela tem alguns defeitinhos assim nessa socialização. Então, se a gente for analisar, por exemplo, os traços característicos dos autistas, a gente pode elencar alguns mais importantes. Então, eles respondem às interações sociais, mas eles não as iniciam. Eles têm dificuldade de entender, por exemplo, piadas, figuras de linguagem, sarcasmo. Eles têm dificuldade de interpretar expressões faciais, linguagem corporal.
eles têm dificuldade no entendimento das regras de conversação, aquela coisa que a gente chama dos turnos do diálogo, né? Eu falo uma coisa, você entende que você pode entrar agora e falar algo, eles às vezes cortam, fica aquela conversa um pouco não linear. Eles realizam observações honestas, mas inapropriadas para certos contextos. Era aquele personagem que tinha esqueci o nome dele agora, o cara que era super sincero, assim, né? Parecem não entender o sentimento das pessoas, e daí vem um pouco essa questão do termo autismo, né? Eles são muito em si mesmados, né? Eles não entendem o outro e ficam muito dentro de si mesmos, né? Eles apresentam habilidades muito avançadas em algumas áreas, mas não em outras, certo? Então, tem aqueles casos que sempre aparecem nos filmes de Hollywood, do cara que é autista extremamente bom em matemática, etc., mas é autista. Tem excelente capacidade de memorização para alguns tipos de informação, números, por exemplo. São excessivamente confiantes ou, às vezes, incapazes de entender o motivo por trás das ações das outras pessoas, que é algo chamado de teoria da mente. Ele vê suas ações, mas ele não consegue entender ou deduzir o porquê de você, por exemplo, se você está entrando por aquela porta, significa que você está indo ao banheiro, e assim por diante. E aí, lá pelas tantas, eu me dei conta que se a gente pega esses traços característicos e substitui autistas por computadores, que a gente tem que as nossas máquinas são autistas, certo? Não sei se vocês concordam aí, é uma análise um pouco minha, assim. E, em particular, se a gente considerar esses últimos dois, são os computadores com Windows, né? Que são excessivamente confiantes, são incapazes de entender o motivo das ações das pessoas, e a frustração é expressa de maneiras inesperadas, né? E eu queria perguntar aqui, quem já entrou no Google para saber como é que desabilita a Cortana? Ou se sou só eu que tenho muita raiva daquele bicho? Eu já tenho raiva do Windows em geral, mas se eu sou obrigada a instalar o Windows 10, eu já desabilito a coisa. Foi poucas pessoas, achei que tinha mais gente que era revoltado com ela. Pouca gente usa, ótimo. Perfeito. Então, assim, tudo isso é para uma longa introdução para dizer por que eu acabei entrando nessa questão da computação afetiva, que acaba sendo um negócio que eu sempre ouço piadas, né? Computação afetiva, né? Tinha que ser mulher trabalhando com isso, né? Tá faltando emoção na computação? Assim, eu vou escrever um livro das piadas que eu ouço por tá trabalhando com computação efetiva. Então, o que para vocês eu vou tentar aqui passar um panorama por que é relevante modelar emoções nesse mundo da computação, em particular de sistemas inteligentes. Muito rapidamente, vou falar como que se modela a emoção tipicamente na computação, além do modelo de Ekman, certo? E onde que essas emoções estão sendo modeladas hoje nos sistemas computacionais. Eu queria muito aprender a usar isso aqui. Aprendi. Então, vamos começar primeiro com esse termo, computação afetiva. Por que é computação afetiva? Tá? Esse termo ele surgiu e pegou, né, um termo que passou a ser adotado com frequência, de um artigo de uma pesquisadora do MIT, chamada Rosalind Picard. Ela é do MIT Media Lab, eu não sei se vocês sabem da reputação do MIT Media Lab, mas é no MIT Media Lab que nasceu a inteligência artificial, da maneira como a gente conhece hoje. E tem vários pesquisadores que são bastante renomados desse laboratório especificamente. Tem o Seymour Papert, que trabalha bastante na área de educação e computação. Enfim, tem uma série de ilustres cientistas da área de computação e inteligência artificial que são desse mesmo laboratório. Tá? Então, eu destaquei uma parte aí que vem do livro dela, que é onde ela faz as definições básicas, né? Então, a computação afetiva é dar aos computadores a habilidade de reconhecer emoções, expressar emoções, ter emoções e inteligência emocional.
Inteligência Emocional era um livro do final da década de 90, eu acho, que ninguém dava muita bola, mas que agora virou best-seller de novo. Se você entra nas lojas, você vai ver ele de novo, lá do Goleman, né? E cada vez mais tem se falado isso, e o Gabriel, né, que fez a palestra antes de mim, acabou que falou muito de inteligência emocional sem usar esse termo, né? E aí o que eu acho interessante destacar aqui também, que ela fala das conotações negativas que tipicamente existem de ser emocional ou agir emocionalmente, não são desculpas para a gente ignorar o estudo das emoções. E que é importante lembrar que quando ela está se referindo a computadores, ela não está falando só da máquina computador, mas também de hardware, ou seja, hoje em dia a gente tem bastante hardware sendo projetado com esse conceito de computação, no sentido do verbo computar, né? Usando a ideia de emoções. E desde então, de lá para cá, isso aí, eu acho que talvez agora a gente esteja começando a experimentar um hype disso, para usar também um termo da palestra anterior, né? Eu não sei se vocês já esbarraram nessas plataformas cognitivas, que de uns 2 anos para cá viraram produtos. São 3 plataformas cognitivas principais que estão no mercado, da Microsoft, da IBM e da Google, né? Todas elas estão na luta, na correria para ser a plataforma killer, né? Eles já disponibilizam as APIs, então, alguém aqui já teve a oportunidade de interagir com essas APIs? Ninguém? Tá. Hoje a gente tem, vocês conseguem testar ela, porque eles realmente, de fato, estão querendo que as pessoas usem. Então, elas tá bem naquela estratégia de marketing do traficante de drogas. Use, vá usando, faça um montão de acessos, pode usar a minha plataforma à vontade. Você só vai começar a pagar um pouquinho de nada quando você tiver ultrapassado um montão de requisições, né? Mas não duvide que daqui a pouco eles vão cobrar muito caro por isso. E eles estão realmente trocando a roda do pneu enquanto o carro anda, porque a cada mês você vê que uma funcionalidade daquela API está sendo mudada e melhorada, etc, etc, etc. Né? Então, na minha disciplina, uma das atividades é fazer uma avaliação dos resultados que essas plataformas estão obtendo, por exemplo, para análise de sentimentos em texto. E na primeira oferta da disciplina, para o português, as 3 estavam muito ruins. Na segunda oferta da disciplina, a IBM já começou a se destacar. E eu vou ofertar a disciplina agora de novo no segundo semestre e vamos ver o que vai dar. Tá? O fato é que grandes companhias estão preocupadas com essa questão de como sintetizar ou analisar emoções. E por que isso, né? Assim, parte está realmente associada a essa questão da corrida pela modelagem da inteligência humana. Né? Estamos nessa corrida pela modelagem da inteligência humana. E se a gente for tentar entender um pouco, ok, qual é o papel das emoções na inteligência humana, a gente vai perceber que o entendimento disso foi se alterando ao longo do tempo. E muito do que a gente carrega hoje, na nossa própria linguagem, quando você vê que uma pessoa tomou uma atitude impensada, você acaba usando adjetivos que indicam que essa pessoa é muito dominada pelas emoções. Então, em geral, quando você fala aquela pessoa é muito emocional, ou é muito emotiva, ou muito não sei o quê, em geral você está dando uma conotação negativa, certo? E por que isso, né? Vem muito um pouco desse entendimento do passado aí, né? Então, naquilo que a gente chama de teorias pré-científicas, ou seja, aquelas teorias antes do iluminismo, né? Quando não se fazia experimentação nenhuma, eram basicamente filósofos que sentavam ali embaixo da árvore e ficavam pensando sobre a vida, né? O que a gente tinha sobre o papel das emoções na inteligência humana?
Os primeiros registros vão lá com Platão, né, que vai discutir um pouco a dualidade entre razão e emoções. E aí eu destaco esse trecho, né? O corpo de tal modo nos inunda de amores, paixões, temores, imaginações de toda sorte, enfim, uma infinidade de bagatelas, que por seu intermédio não recebemos, na verdade, nenhum pensamento sensato. Não, nenhuma vez sequer. Ou seja, se você tem emoções, você é desprovido de sensatez ou racionalidade. Aristóteles, ele começa a querer descrever quais são as emoções. Então, ele tenta elencar quais emoções que os seres humanos têm, né? Ele até reconhece o valor das emoções para uma vida equilibrada. Ele diz, por exemplo, que se você não tiver raiva em algumas situações, isso pode ser ruim. Ele reconhece isso. Mas não se deve ser nem corajoso demais e nem covarde, que vem com um conceito muito comum da antiguidade, que é a tal da prudência, né? Eles tinham essa questão da prudência. Os epicuristas e os estoicos, né? Eles colocam que o controle das emoções é bastante necessário para que você tenha um julgamento claro e objetivo. Ou seja, até aqui as emoções só atrapalham, certo? Controle suas emoções para ser uma pessoa racional. Bom, o Descartes, que é pré-iluminismo aí, ele vai usar o termo não emoção, mas o termo passion, são as paixões da alma, né? E esse termo paixão, ele vem do latim de uma raiz que é sofrer, angústia, ansiedade, né? E o Descartes é o primeiro que realmente começa a querer pensar no conhecimento de uma forma um pouco mais estruturada. E ele vai falar das 6 paixões primitivas, que interessante aqui, né? A gente sempre acaba falando assim, quais são as emoções primitivas, quais são as emoções básicas? E aí ele vai falar de admiração, amor, ódio, desejo sexual, certo? A alegria e a tristeza. E ele traça essa ideia de que todas as outras emoções são derivadas dessas. E aí? Alguém discorda? A ideia... Vamos lá. Alguém me fala uma emoção que não está nessa lista aí. Compaixão? Ok. Então, por Descartes, compaixão seria derivada dessa. E aí? Foi o Nelson que falou? Foi você, Nelson, que falou compaixão? E aí, você consegue fazer uma combinação linear aí de amor, ódio, desejo para gerar compaixão? É possível que alguém ache que sim, mas só estou falando isso porque essa era a explicação que Descartes falava, tá? Eu vi que vocês se sentiram tímidos de falar outras emoções. E aí, a única coisa que eu posso garantir que vocês vão levar depois dessa palestra é que vocês já terão aumentado o nível de inteligência emocional de vocês, porque é medido que toda vez que uma pessoa começa a refletir sobre o próprio vocabulário das emoções, ela automaticamente passa a se tornar consciente e ela aumenta a sua inteligência emocional. Isso é medido, tá? Então, vamos lá, vamos melhorar o vocabulário de emoções aí de vocês. Comecem a falar outras emoções. Sem timidez. Medo não está aí. Legal, medo. Não ouvi, desculpa. Saudade. Alguma palavra para quando a pessoa está se sentindo perdida ou não está entendendo a confusão, talvez? Ok. Inveja. Raiva, acho que está ali? Não, é o ódio, né? Então, assim, conforme eu for falando aqui, vocês vão pensando em palavras aí, ok? E aí a gente entra na época do iluminismo, né? O grande boom da ciência, onde a gente começa a ter a metodologia científica. Então, não basta mais eu ter ideias da minha cachola. Agora, eu preciso
ter hipóteses, eu preciso fazer experimentos para validar as minhas hipóteses, e eu preciso ver quais hipóteses valem, etc. Infelizmente, parece que a gente está entrando na época pré-científica de novo, né? As pessoas já não querem mais vacinar os filhos, a Terra é plana, enfim. Estamos entrando numa nova Idade Média. Mas eu tenho ciclos de euforia com depressão, às vezes, e tem um professor de elétrica que falou um negócio assim, Paulo, é o seguinte, a gente realmente está entrando nisso, mas pode contar que ali adiante a gente vai ter outro iluminismo, então eu só espero estar viva até lá, né, para aproveitar um pouquinho. Mas esse cara aqui, que é o Duchenne, lá no início do século XIX, ele começou a fazer experimentos, deixa eu entender o que são essas expressões faciais, né, de onde elas vêm, e aí ele pegava alguns pacientes do sanatório e começava a aplicar choquinhos na face da pessoa, para entender qual músculo era responsável por qual expressão, etc. Daí sai um termo que é o sorriso falso de Duchenne, que é a gente, quando sorri verdadeiramente, não tem como, a gente não consegue controlar, mas é um conjunto específico de músculos da face acionado todo junto. Então, você sorri com a boca, mas você também sorri com os olhos. A gente consegue perceber isso. O sorriso falso de Duchenne é o sorriso que ele consegue provocar só provocando um choque aqui. Então, não tem os olhos juntos. Então, os analistas do FBI, etc., eles usam várias coisas para dizer se a pessoa está mentindo. Tem até uma série de TV, Lie to Me, que é de um investigador que resolve todos os crimes só olhando para a carinha das pessoas. E o consultor dessa série é o Paul Ekman, tá? Que é o carinha das emoções lá. Eu fui obrigada a ler Darwin também. Quem diria que um dia, para fazer um doutorado em computação, eu teria que ler Darwin, né? Porque Darwin tem um livro só sobre expressão facial em homens e animais, né? Então, ele vai estudar um pouco lá também os tipos de emoções. Esse livro é interessantíssimo. Assim, só o prólogo dele já é muito interessante. E aí a gente entende por que Darwin conseguiu alcançar espalhar tanto as suas teorias, porque ele é um ótimo escritor, assim. Ele é um excelente divulgador de ciência. No final do século XIX para o século XX, a gente tem a psicologia entrando na jogada. E por que a psicologia entrou na jogada, inclusive se consolidando como uma ciência, né? Guerra, gente, guerra. Tá? Os experimentos eram feitos para desestabilizar. Os alemães usavam fotos de familiares e ficavam querendo desestabilizar as pessoas para que eles revelassem segredos, etc, etc. Tá? E na psicologia a gente vai ter duas grandes correntes, que é o behaviorismo, que vai falar que as emoções são simplesmente reações condicionadas, ou seja, a gente tem as emoções como reação direta de algo que acontece no ambiente, versus o cognitivismo, onde ele diz que não, que as emoções elas passam antes da reação emocional, a gente passa por um processo de avaliação. Para vocês entenderem um pouco melhor, imagina que esse é um exemplo que aparece na literatura. Estou andando na floresta e me deparo com um urso. E aí, qual é o sentimento que vocês teriam? Medo. Mas e se eu disser que você é um caçador com 20 anos de experiência? Talvez você sinta excitação, né? Então, os cognitivistas falam que as emoções não podem ser simplesmente uma reação, porque passou por um processo cognitivo de avaliação para dizer que aquilo eu vou estar excitado ou vou estar com medo. Aí, outro exemplo que eu costumo dar, imagina que você está no jantar, na mesa de casa jantando, e você ouve tiros e bombas. Certo? Vou ter medo. Mas e se você morar no Rio? É péssimo esse exemplo, né? Aí, no século XXI, a gente entra na neurociência. Então, hoje, estudar emoções já não são mais só os psicólogos, não são só mais os filósofos, mas a gente começa a ter medidas. E no século XXI a gente entra muito forte nessa jornada para entender o cérebro humano,
Não à toa que o Obama, uma das primeiras coisas que fez quando entrou, foi ter o projeto BRAIN a nível nacional, direcionando toda a pesquisa científica para essa questão do cérebro. A Europa foi atrás, e o Brasil, talvez daqui a uns 10 anos, vá atrás. Começa a estudar o cérebro. Né? E aí hoje se estuda muito por imagens funcionais, então a gente consegue simular as emoções e ver onde elas são ativadas, mas infelizmente também tem uma parte não tão legal, que é a estimulação profunda de cérebro. Tá? E hoje a gente já entende um pouco melhor qual que é a estrutura das emoções, então nosso cérebro pode ser considerado aí um cérebro em camadas, que tem bastante a ver com a maneira como os seres vivos evoluíram. Então, a camada mais interna é o cérebro chamado reptiliano, que é dos répteis, né? Que são animais, que a gente até se refere a eles como animais frios, não somente pela questão do controle de temperatura, mas pelo comportamento deles também, né? Dificilmente você vai conseguir olhar para alguma ação de um jacaré e falar, que fofinho, que bonitinho, olha o que ele está fazendo, que gracinha, né? E aí a gente os seres vão evoluindo aí, né? Quando a gente chega nos primatas, a gente já começa a ter expressões de emoções bem mais claras, né? A gente já consegue um pouco antes nos ratinhos, etc., nos mamíferos mais primitivos, até chegar em nós, né? Que temos aí uma série de habilidades, né? Inclusive de falsear expressões emocionais para fins de alcançar objetivos, que é um sinal de inteligência fantástico, né? É aquela história da minha bebê que eu falo, não, você não vai pegar isso. Aí você vira as costas e para de chorar, né? Então, são traços da inteligência, por quê? Porque os seres humanos, eles nascem e dependem demais do cuidado dos seus pais. Então, a mulher tem o filho e fica lá as primeiras 7 semanas, sem dormir, só mamando, a criança mamando, etc, etc. Se a criança não dá o primeiro sorrisinho às 7 semanas, pode contar que 90% dessa sala não existia, porque ela já tinha tacado a criança na parede, né? Mas aí, quando você está lá na 7ª semana, cansada, exausta, já não toma banho, não escova o dente, blá, 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 aquela coisinha vem e faz. E aí você, ai, meu Deus do céu, não, não, não. E ela aprende que aquilo é legal para ela, né? Então, ela é espertinha, ela continua sorrindo assim. E por aí vai, tá? E aí, então, assim, as emoções é um traço da inteligência. E por que será, né? Muito se discute sobre isso. Então, supondo um sistema qualquer que vai te indicar o restaurante que você vai agora depois do almoço. E aí tem 2 restaurantes, ambos à mesma distância, ambos com o mesmo número de estrelinhas, ambos com um cardápio eclético que te agrada. Como que você decide para qual você vai? Preço igual também. Todas as métricas objetivas são idênticas. Como que você talvez fizesse para escolher? Se você é um computador, pode ficar difícil, não pode? Alguém falou alguma coisa aí? Unité, randômico, random restaurant, certo? Oi? Locomoção. Mas isso é outra métrica objetiva, certo? O ponto é que, se eu virar para vocês e falar assim, apesar dos mesmos restaurantes terem o mesmo acesso locomotivo, o mesmo preço, mesmo etc, 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 a Cantina Plato lá foi o lugar onde você conheceu seu marido. Certo? Então, assim, bom, pode ser que aí sirva para você não ir lá, ou você vá. Mas o fato é que a gente atribui rótulos afetivos, às vezes, de maneira inconsciente. Às vezes é uma coisa besta. Eu gosto do solzinho que bate naquela mesinha lá. É um rótulo afetivo que você atribuiu, às vezes, de maneira até um pouco inconsciente. Eu gosto mais do ambiente. Né?
Mais que isso, os pesquisadores viram, é fundamental para a nossa tomada de decisões. E como que eles descobriram isso? Pacientes que tinham perdido por acidente parte de circuitos cerebrais, que fazem parte dos circuitos emocionais, que de um dia para outro, após um acidente, não conseguiam mais tomar decisões. Então, assim, você quer que eu marque essa coisa na segunda ou na quarta? E a pessoa fica 2 horas e não consegue tomar decisão. E ela fica ponderando, fica computando, e ela não consegue tomar decisão. Esse é um trabalho do Damasio, Antônio Damasio, que é um psicólogo neurocientista. Ele tem vários livros, desses livros que, apesar de serem escritos por cientistas, são bem de leitura fácil. E ele fala que, na verdade, nós não somos máquinas pensantes que sentem, é o contrário, nós somos máquinas que sentem e que pensam. Tá? E aí tem o Marvin Minsky, também do mesmo MIT Media Lab, que é considerado um dos pais da inteligência artificial, já falecido, e ele fala, a pergunta não a questão não é se máquinas inteligentes podem ter emoções, é se elas conseguem ser inteligentes sem emoções. Então veja a virada do entendimento da validade das emoções. Não é que as emoções prejudicam a inteligência, elas são fundamentais para que você tenha uma inteligência apurada. Tá? Então, assim, tem essa questão da modalidade da inteligência humana, a questão da tomada de decisões, mas da sobrevivência, certo? As emoções, o medo, a raiva, eles primordialmente, eles são considerados extremamente primitivos, porque eles estão associados realmente com o instinto de sobrevivência, né? Quando você está com raiva, e o Darwin fala isso, o que acontece no seu corpo? Na maioria dos animais, retesa todos os músculos. Por que retesa todos os músculos? Ao retesar todos os músculos, você cresce. Então, você apresenta uma ameaça maior. A adrenalina sobe lá em cima, aumenta seu batimento cardíaco, mas também torna a sua audição mais acurada, a sua pupila diminui para você ficar focado. Então, são reações físicas que acontecem de uma emoção que é para a sua sobrevivência. Né? E o medo vai te habilitar um mecanismo de sobrevivência que é conhecido como fuja ou lute. É uma decisão muito importante. Você tem uma ameaça, você vai fugir ou você vai lutar. É a emoção que te ajuda a fazer isso, certo? Então, na interação social, isso nos humanos é extremamente importante, certo? Se eu não consigo hoje ter um bom relacionamento com as minhas vizinhas, eu não consigo pedir que alguém corra lá para buscar minha filha daqui a pouco. Né? Percepção, que é essa questão que eu falei, que as emoções elas alteram o nosso sistema perceptual. Memória. Tem um trabalho muito curioso aqui da própria Unicamp, onde eles foram estudar por que tinham pessoas que desenvolviam o hábito de leitura e outras não. E aí foram entrevistar pessoas, tentando ver o histórico delas na escola, na família, etc. E aí descobriram que aquelas que odiavam ler sempre relatavam algo afetivo negativo em relação à leitura. Então, era professora de português extremamente chata, que obrigou, que humilhava, etc, etc. E os que gostavam de ler relatavam uma experiência positiva associada, afetiva positiva associada à leitura. Então, relatava que a avó sempre colocava no colo para ler, etc, etc. E se vocês forem resgatar aí os momentos da infância que vocês têm memória mais vívida, vai ser associada a alguma emoção forte. Então, existe um circuito e toda uma bioquímica do cérebro que, se está associada às emoções, a sua memória vai ficar mais forte. Então, veja o potencial que a gente tem de melhorar, inclusive, técnicas de educação, etc., se a gente trabalhar com esses conceitos, né? Que é uma questão do aprendizado aí. E tem muito a questão da criatividade. As emoções estão muito relacionadas à criatividade e à maneira como ela se expressa, né? Se a gente pensar nas grandes obras artísticas, etc., a gente chega a ver a emoção
representada na obra artística. Né? Uma sinfonia de primavera, a gente consegue perceber a alegria na própria sinfonia, né, de Vivaldi. Mas e para nós da computação? Né? Definir emoções não é uma tarefa fácil, e não é fácil medir ou modelar computacionalmente, certo? Quantos minutos ainda tem, gente? Mais ou menos? 10? Ok. Então, vou dar um passo um pouco mais rápido aqui. Apesar de não ser uma tarefa fácil, eu sempre acabo propondo uma definição que ela não é a única. Várias pessoas vão falar, mas nesse contexto isso não é emoção, etc, etc. Mas na computação eu acho que ela é prática, ok? Então, emoções são reações a estímulos, tipicamente externos, né, que a gente percebe no ambiente, mas também podem ser estímulos que a gente mesmo gera através da imaginação ou de uma lembrança. Causam alterações fisiológicas, cognitivas e comportamentais, com diferentes graus de intensidade. Então, eu posso ter uma emoção um pouco intensa ou mais intensa. Formam um código assinatura expressiva, ou seja, cada um tem a sua assinatura expressiva, certo? A gente consegue, inclusive, reconhecer a pessoa pela sua assinatura expressiva. Essa assinatura expressiva individual, ela pode ter um propósito natural de sobrevivência ou mais um propósito social. E, principalmente, ela é discernível por outros seres humanos. Tá? Então, interessante que quanto mais treinados nós somos nessa capacidade de decodificar esse código dos nossos pares, é o que a gente chama que é maior nossa inteligência emocional. Então, ter maior inteligência emocional significa ter uma maior habilidade de decodificar as diferentes assinaturas expressivas e reagir de maneira adequada a elas. Certo? Interessante que se a gente tem também a capacidade de simular uma assinatura expressiva, a gente ganha o poder de manipular as pessoas. Então, isso que eu estou chamando de assinatura expressiva, a gente pode chamar de personalidade. E a intensidade com que a gente reage aos estímulos, a gente pode chamar de humor. Então, tem esse gráfico aqui, onde a primeira linha, que varia muito, são as emoções. Então, ao longo do dia, você sofre aí uma montanha-russa de emoções. Agora eu estou alegre, daqui a pouco eu trupico aqui, bato o dedo, fico pé da vida, etc. Algo que é um pouco menos variável é o humor. Então, acordei de manhã, todo mundo me deu bom dia, ninguém criou nenhuma confusão, etc. Eu venho para cá de bom humor, isso vai durar algumas horas. Mas pode ser que eu receba uma notícia não tão legal no meio do dia e meu humor varia. E aí tem a questão da personalidade, que a gente vai dizer que dura anos, ou fases da vida da pessoa. A pessoa pode mudar de personalidade? Pode, grandes eventos, ou até mudanças de fases de vida mesmo, adolescência, vida adulta, etc., a pessoa vai mudando de personalidade. Mas não é tão comum, certo? Em computação, a gente vai ver 3 categorias de modelos de emoção principais. Aquilo que a gente chama de categóricos, dimensionais e appraisal, que eu não gosto de traduzir, porque traduzido ficaria avaliação, e eu não gosto muito. Acho que em appraisal é um termo em inglês daqueles que significam mais coisas, né? Os categóricos seriam qualquer modelo que tem um vocabulário finito de emoções, como se fossem emoções básicas, aquela mesma ideia do Descartes. E aí a gente vai ter vários modelos categóricos. E se vocês derem uma olhada rápida aqui, não sei se está muito bom de ler, começa a aparecer para cada pesquisador um conjunto de um vocabulário. Alguns têm poucos, 6, 5 emoções, outros vão ter 10 emoções. E aí vocês podem olhar aí um pouco o vocabulário de emoções, né? A mais famosa é essa que eu disse, que é as 6 emoções de Ekman, né? Que ele saiu o mundo afora, inclusive no Brasil, com várias fotos de expressões faciais, perguntando para as pessoas o que você acha que essa expressão é, o que você acha que essa expressão é. E no mundo inteiro, lá na década de 70, ele não fez tantos experimentos assim, mas ele chegou à conclusão que tinham 6 expressões universalmente reconhecidas, né? Que são essas que estão aí. Opa!
A gente tem uns modelos que começam a se associar modelo categórico de emoções com a mesma analogia que a gente faz de cores, certo? Então, a gente tem cores básicas e a gente vai combinando e vai tendo outros modelos. Então, raiva com êxtase vira aí... a raiva com alegria vira antecipação. Alegria com medo vira trust. Enfim, eu particularmente considero meio discutível. E tem gente que vai sofisticando mais ainda. Não é assim. Na verdade, é um cone, porque a ideia do cone é que tem a intensidade também. Então, dependendo da intensidade, você faz isso. Os modelos dimensionais de emoções é o que a gente chama de sair do mundo discreto para ir para o mundo analógico. Então, agora as emoções são mapeadas em um espaço multidimensional. Supostamente, a gente teria infinitos estados emocionais, porque a gente transiciona de uma emoção a outra, passando por outras no meio. Tá? Então, são 3 eixos, às vezes, os mais comuns, que é a questão de quão intensa é a emoção. Então, você pode ter emoções menos intensas e mais intensas. Quão prazerosa, ou qual é a valência, uma emoção extremamente positiva, uma emoção extremamente negativa. E a questão do grau de alerta que aquela emoção te gera fisiologicamente. Tá? A gente tem também alguns modelos que são variações do mesmo tema, são modelos dimensionais de emoções. E, por último, os modelos de avaliação, onde eles vão levar em consideração o processo cognitivo, o processo de avaliação. Ou seja, eles começam a ter um porquê. Então, um desses modelos é o modelo OCC, de Orton e Clory Collins, que ele define cada emoção com o seu processo cognitivo associado. Então, por exemplo, ressentimento, que é esse que está aqui. Ressentimento é quando você tem uma emoção negativa, de desprazer, em relação ao evento, presumivelmente para ser desejado para alguém. Então, aconteceu algo bom para outra pessoa, mas você tem um sentimento ruim. Então, a isso se dá o nome de ressentimento. O interessante desse tipo de modelo é que, computacionalmente, é super programável. Naquele meu sistema inteligente, eu consigo dizer quais são as ações que eu espero, consigo dizer se eu gostei delas ou não, se eram desejáveis ou não, e eu consigo programar isso. Né? Qual modelo é melhor? Bom, depende, certo? Depende de várias coisas. Primeiro, o seu problema é de análise ou de síntese? Você quer reconhecer emoções ou você está querendo sintetizar emoções? Existem diferentes abordagens para diferentes áreas. E aí eu já estou terminando quase. Que eu vou citar rapidamente quais são as grandes áreas onde as emoções estão em voga no momento, né? Uma delas que vocês com certeza já devem ter percebido isso é essa área de opinion mining ou sentiment analysis, onde a gente vai ter um conjunto de técnicas para classificar textos e ter a sua valência, ou, mais recentemente, a rotulação mesmo. A valência seria falar, essa opinião aqui, ela é positiva ou ela é negativa? E a outra coisa é rotular o tipo de emoção. Não, essa opinião aqui é uma opinião de desprezo pelo produto, algo do tipo. Tá? Esse é um problema complexo na área acadêmica, porque eu dou como exemplo essa frase aí que está em destaque. A qualidade da voz neste telefone não é boa, mas a duração da bateria é muito longa. Qual é o problema nessa frase? Primeiro que ele está avaliando 2 aspectos do quê? Da qualidade da voz. Ele está, do telefone, desculpa. Ele está avaliando a qualidade da voz e a bateria do telefone. Só que, tipicamente, você poderia dizer assim, se aparecer boa na frase é porque é positivo. Mas ele está falando que não é boa. Né? Então, assim, tem várias abordagens para fazer esse tipo de computação. Muitas delas agregam a questão de dicionários afetivos. Mas o problema da linguagem humana é que ela envolve muito contexto. Então, a gente começa a ter que ter uma análise semântica de todo um contexto maior para conseguir fazer esse tipo de avaliação. Outro lugar em que a coisa está vindo muito rápido é a questão da área de áudio. Então, desde avaliar emoção na fala da pessoa, ou também sintetizar falas com emoções específicas. Em música, é outra área que isso está vindo muito forte também.
Então, por exemplo, o Spotify está lá toda hora pesquisando coisas nessa linha, porque ele quer saber qual é o seu sentimento quando você ouve aquela playlist XYZ. Né? E daqui a pouco a gente vai chegar naquele ponto assim, estou deprimida, por favor, encontre uma playlist para mim. Né? Quem daqui já teve essa sensação de mudar de humor após ouvir uma música? Eu sou extremamente sensível a isso, certo? Então, a música é uma coisa muito poderosa e as pesquisas nessa área estão vindo bem forte. Sons de animais, quem não quer saber o que o gatinho está miando? O que ele está sentindo? Né? Sons, ruídos ambientais, aquela história da casa inteligente, que você quer entrar na sua casa e quer que o ambiente te relaxe, etc, porque você teve um dia corrido. E nessa área específica de áudio, a gente tem uma grande diversidade de rótulos emocionais e um grande interesse da indústria, tanto na análise quanto da síntese. Na área de multimídia, imagens e vídeos, tem um foco muito grande nas expressões faciais, então, assim, reconhecimento de face já é uma coisa muito real, né? Na China, por exemplo, o pessoal já faz tudo com reconhecimento de face. Mas agora é bastante importante também reconhecer as emoções. Eu quero saber que se aquele carinha que entrou no aeroporto, ele está nervoso demais ou não. Ou se ele está relaxado, né, por motivos de segurança. Tenho essas palestras aqui, e eu poderia estar com o meu Google Glass, não posso mais, porque o projeto Google Glass morreu, mas outros virão. Meu óculos de realidade aumentada, vocês não estão sabendo, eu sou autista, e eu tenho meu óculos de realidade aumentada. Conforme eu estou falando para vocês, como eu sou autista e eu não sei ler a reação da plateia, está aparecendo aqui só para mim que tantos % da plateia está ainda acordada, tantos % já está com fome, quer ir logo para a hora do almoço. Eu sei muito bem, porque nessa sala tem o barulhinho das cadeiras. Né? Conforme vai aumentando o barulhinho das cadeiras, a gente já sabe que está na hora de andar logo com a palestra. Né? Vocês entenderam, gente, até onde isso vai? Image captioning, que é a legendagem automática de imagens, até para saber se aquilo é uma imagem que causa nojo, uma imagem que causa repulsa, muito agressiva, causa raiva, causa alegria, né? A tal história, estou deprimida, vou ver vídeo de gatinhos, né? Síntese de imagens com propósitos específicos, isso dá mais medo. Dá mais medo porque se for mal usado, e a gente lembra das histórias da guerra lá, pode ser muito mal usado. E hoje a gente já vive um mundo onde o medo é uma indústria muito boa para muitas pessoas, certo? É bom que a gente tenha medo. Quanto mais medo a gente tiver, mais dominável nós seremos, certo? Ninguém vai ser corajoso, ninguém vai ter ideia, ninguém vai ficar fazendo revolta, né? Nem balbúrdia, né? Então, manipular imagens é um negócio que eu tenho bastante medo. E reconhecimento de emoções em vídeo pelos mesmos motivos apresentados anteriormente. E o que está vindo aí, gente, é o seguinte, se vocês têm filho, sobrinho, neto, etc., alerte eles, inclusive na maneira como eles estão estudando, como eles estão sendo formados. Isso aqui é aquilo que a gente estudou em história de Revolução Industrial, que havia uma sociedade antes e uma sociedade depois. Isso aqui é a próxima Revolução Industrial, vai virar o mundo de cabeça para baixo, né? Então, muita pesquisa em como modelar a inteligência humana, sistemas cognitivos, e em como ter robôs sociais, certo? Vai ser bom, a gente não tem que ter medo, gente. Sem medo, sério, medo não gera nada de bom. Nunca se esqueçam que a gente é só um planetinha no meio de uma Via Láctea, com mais zilhões, não é nada. Então, não adianta ter medo, certo? Bom, fechando... Como que terminou o meu doutorado? Que eu não contei para vocês, né? Infelizmente sem áudio, provavelmente. Mas eu pulei daquele vídeo inicial. Acho que vai ser. Vamos ver se aqui tem áudio. Vai. Não tem. Então, ela aqui está representando algumas emoções. Estou arrasada.
Gata dos infernos! Que notícia excelente! O meu pudim de limão é um dos mais elogiados da família. Ela tá... Ai, que notícia boa! Puxa, que gosto horrível! Estou arrasada. Gata dos infernos! Então, isso é animação, não é vídeo, vocês devem ter percebido, porque tem os flickers da vida, etc. Mas a gente conseguiu sintetizar emoções um pouquinho mais complexas. Tem o orgulho aí, por exemplo, né? Essa pesquisa tem 2 patentes. Mas não falo isso para me gabar, não, gente, porque eu nunca vou ganhar dinheiro disso. É só para falar, porque a gente, né? Se a gente não falar bem do que a gente faz, né? Falar mal já tem um monte de gente que fala, né? Tem 2 alunos, isso foi em 2015, quando eu defendi o doutorado, tem 2 alunos de mestrado que estão continuando esse trabalho com técnicas de Deep Learning, a gente espera obter resultados ainda melhores. O que mais que a gente tem feito aqui no DCA? Acho que eu tenho que tirar a mãozinha aqui, né? Sim, por favor. Eu queria... Mude o slide. Mude o slide. Seu bicho autista. Né? Tenho mais 2 alunos de mestrado que estão trabalhando com Sentiment Analysis, detecção de emoções, em histórias infantis. Por que histórias infantis? Eu quero entrar com a história infantil, ter a rotulação de emoções, jogar para o meu sistema de animação facial para ter contadores de histórias expressivos, tá? De maneira para crianças e pessoas analfabetas, etc. Substituindo os pais e as mães. Não é esse o objetivo. Uma aluna de doutorado que está trabalhando com reconhecimento de expressões faciais em Libras, em parceria com o professor José Mário, que vocês vão ouvir à tarde. Um aluno de mestrado trabalhando com robótica social no contexto de interações sociais. A gente quer que o robô entre aqui e avalie o ambiente para saber se, ok, eu começar uma interação ou não. É uma festa, eu posso começar a interação? Não, é um ambiente de aula, eu tenho que ficar quietinho no meu canto. Ele fazer esse tipo de análise. 2 alunos de iniciação científica tentando reconhecer a insegurança na fala. A ideia é a gente ter um tutor que você comece a falar e ele vai medindo e vai te dando dicas. Mexa nisso, mexa naquilo, lá, lá, lá. Ideias de alunos de graduação, fantástico. Um aluno de mestrado trabalhando na modulação da emoção em tipografia. Para esse projeto especificamente, e aí eu já vou estar terminando, eu vou pedir uma ajuda para vocês. O que eu quero terminar dizendo é assim, a jornada é longa para todos nós e cheia de emoções. Segundo Roberto Carlos, quanto mais, melhor, certo? Quero agradecer vocês, deixo para vocês meu e-mail, meu WhatsApp, não tenho problema de vocês enviarem mensagens, só me deem o contexto de onde vocês são. E para aquele último projeto que eu mencionei, se vocês puderem ajudar a gente, nós estamos fazendo uma avaliação perceptual com seres humanos. E a gente precisa de muitos voluntários. Vocês vão gastar aproximadamente 10 minutos, precisa de áudio no computador e tal. Então, uma hora que vocês tiverem tempinho e tranquilos, se vocês puderem fazer essa avaliação, eu agradeço muito. Eu também sou diretora do Museu Exploratório de Ciências e eu quero deixar o convite para vocês, quem nunca foi, quem nunca levou filho, sobrinha, etc., por favor, visitem. A gente está com muitas atividades, eu percebo que a comunidade Unicamp desconhece o tanto de atividade que a gente tem. Em particular, queria divulgar o grande desafio, que é uma competição entre escolas. Divulguem nas escolas que vocês conhecem, que esse ano a gente vai estar trabalhando com limpeza de água, inspirado pelo acidente de Brumadinho. Tá? Muito obrigada, gente. Agradecemos a participação e disponibilidade da professora. Muito obrigada.